Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje voltamos a um dos nossos quadros mais interessantes, ou um dos quadros que o povo mais gosta, que é exatamente a série Grandes Carnavais, que a gente relembra desfiles, acontecimentos e casos nos desfiles das escolas de samba de São Paulo, no grupo especial, e hoje vamos relembrar o ano de 2010, ano em que muitas coisas mudaram, ano em que a gente teve o primeiro título da Rosa de Ouro nesse século e várias outras questões aí para a gente falar. Mas antes, deixe de seguir o Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se você tiver em alguma plataforma de áudio, não deixe de curtir o Sampa Samba para você ter as últimas atualizações de quando surgir algum episódio e assim por diante. Então é isso. Hoje a gente vai falar, portanto, do ano de 2010, só que antes aqui a gente vai falar do contexto, né? Do que aconteceu neste ano. Então a gente tem a primeira tentativa do transporte da transmissão da Globo para além do oficial. O que significa, né? Em 2009, a Globo tinha feito uma espécie de estúdio no Rio de Janeiro, ali na área de concentração. E o estúdio ali, de certa forma, deu certo para a transmissão, porque era uma espécie de apoio antes dos desfiles acontecerem. Para 2010, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, se iniciava a Esquina do Samba, que no futuro iria gerar o Estúdio Globeleza. A Esquina do Samba, no caso de São Paulo, ela servia como uma espécie de ancoragem para os comentaristas e também para a transmissão, já que tanto o Kleber e a Mariana Godoy quanto os comentaristas, no caso capitaneados pelo Chico Pinheiro, ficavam nessa área. Só que, diferente do Estúdio Globeleza, o Estúdio Globeleza ele aparece no final com os bastidores, né? A Esquina de Samba não, ela era apenas uma área ali de confraternização, né? Todos os desfiles tinham um convidado, ou grupos de convidados, o que era um tanto quanto caótico, porque o início da transmissão é um caos. O início da transmissão ninguém acerta áudio, ninguém acerta microfone, ninguém acerta câmera, imagem. Os clipes de abertura, eles aparecem no desfile do Imperador do Ipiranga do nada, assim como a ficha técnica. Então foi um começo bem caótico, só no desfile da Tucuruvi que de fato aconteceu ali a normatização da transmissão. O segundo tópico é o fim da bolha, aquela bolha azulzinha que ficava no Sambódromo, que ela começou ali em 2003 e ela se encerrou, ela começou em 2003 exatamente, e ela se encerrou no ano de 2009. Ela retorna em 2011, mas por um curto período, né, já que depois ela vai ser abolida para sempre. A bolha, ela tinha como principal objetivo ser uma espécie de sinalização da Globo ali no Sambódromo da Anhembi, tinha uma bolha também na Marquês de Sapucaí, mas era o fim da bolha ali no centro da pista dos desfiles, depois de um longo tempo, né? A gente tem a tentativa de intelectualizar os comentários, então você vai trazer aqui a Fernanda Chama, o Guto Graçamelo e o Geraldinho Carneiro para fazer os comentários junto com Alice Brandão e tendo o Chico Pinheiro como uma espécie de âncora. Só que foi uma estratégia horrorosa, né? Porque nenhum dos três tinha visto, nunca tinha acompanhado o Carnaval de São Paulo, eles nem sabiam o que eles iam comentar. Então foi uma coisa bastante assim, superficial. Eles não tinham conhecimento das escolas, não tinham conhecimento dos desfiles. A Alice Brandão visivelmente já estava podada pela transmissão, então ela comentou menos do que ela sempre comentava. Na verdade, ela nem comenta. Ela faz apenas leves comentários em alguns momentos. Então foi uma tentativa de, vamos dizer assim, trazer uma perspectiva que já aconteceu no Rio de Janeiro, que era vários pensadores de escola de samba, e tentar trazer ali pessoas ou personagens dessa cena cultural brasileira. Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra, tanto é que nenhum dos três continuaram. A Alice Brandão também é o último ano, porque ela iria se candidatar para deputada federal. Então foi a última aparição dos quatro. O Chico Pinheiro ele continua para os próximos anos, mas a gente vai ter a presença da Negra ali, a gente vai ter
o alemão, a gente vai vir pela primeira vez o Viáfara e assim por diante. A gente vai ter a volta da dupla de 2000, que é o Kleber Machado e a Mariana Godoy. Eles tinham feito a apresentação juntos, né? Pela última vez em 2000. Já a Mariana Godoy, ela fica no até o Carnaval de 2002, quando ela vai ser substituída pela Renata Ceribelli. A gente vai ter o primeiro ano com 5 jurados por quesito, mantendo 0,25 decimais, ou seja, cada espaço, né, do sambódromo ali tinha uma torre de jurados. A primeira e a segunda cabine se mantiveram, só que para o final as coisas mudaram, né? Que a gente tem a inserção de mais jurados, ou seja, todo o IMB seria fiscalizado por 5 jurados de cada quesito, o que ali gera algumas questões, né? Já que o errar no final do desfile era praticamente a sinalização de perda de décimos, ou no caso de título, como a gente vai ver daqui a pouco. Um sexto tópico era a manutenção da Superliga e da Liga das Escolas de Samba, né, que vai se extinguir nesse ano, e que a gente tem exatamente ali no CD, que era talvez o grande ponto, 2 CDs, né? Um para as escolas da Superliga, outro para as escolas da Liga, mas é um tópico que a gente pode falar no futuro. A transmissão da Globo também tinha a volta dos clipes, dos enredos. A última vez que a gente teve clipe de enredo foi em 2000, para o Carnaval dos 500 anos. E os clipes, dessa vez, eles eram uma espécie de mini documentário da escola também. Apresentava figuras principais, apresentava casais, aderecistas e assim por diante. E o próprio carnavalesco explicando o desfile. Eu acho que essa é uma coisa que a Globo poderia voltar no futuro. Acho que não vai voltar, óbvio. Mas poderia voltar, porque eu acho que é uma solução bastante interessante para os desfiles e também para o público leigo, né? Ficar mais interagir com o que está aparecendo na pista e assim por diante. Então vamos à ordem dos desfiles nesse ano. Na primeira noite a gente teria, né, a Imperador do Ipiranga, que vinha do grupo de acesso, a Helena de Itaquera, a Acadêmicos do Tucuruvi, a Mancha Verde, a Unidas de Vila Maria, a Rosa de Ouro e a Vai Vai. Na segunda noite, a gente abriria com a escola a Tom Maior, depois a segunda escola, a Mocidade Alegre a terceira, a quarta escola X9, a quinta Gaviões, a sexta Império de Casa Verde, encerrando o carnaval a Pérola Negra. Então assim, a gente agora vai falar escola por escola, e a gente fala dos enredos, dos desfiles, também do ponto de vista do que aconteceu. A primeira escola foi, portanto, Imperador do Ipiranga, no enredo da Antiguidade à Tecnologia, Medicina, a Nobre Arte de Salvar Vidas, um desfile acanhado, vamos dizer assim, para a escola, mas o Imperador tinha de seu lado pela última vez no ano em que aconteceram muitas questões, né? No enredo da siderurgia, né? Siderurgia forte construir um mundo de aço, mas aquele desfile também não aconteceu, ele não foi tão interessante. Já nesse desfile sobre a medicina, a escola apresentou, no meu ponto de vista, um conjunto visual bastante interessante, também com fantasias também bastante interessantes, mas eu acho que aqui o grande ponto aqui foi exatamente a evolução, né? A evolução e a harmonia da escola não foram muito boas, embora o samba e também a bateria foram muito bens. O carnavalesco, Anselmo Brito, ele dizia que era uma das novidades que a escola ia trazer exatamente a exibição dos artistas de Parintins, bem como uma modernidade para o Imperador do Ipiranga, que de fato aconteceu. Em termos visuais, foi uma grande apresentação. O abre-alas é bastante impactante, o carro da doação também é bastante interessante. Então o Imperador do Ipiranga abriu o Carnaval de São Paulo muito bem, de certa forma. Foi uma constante, né? As duas escolas que subiram abriram bem o carnaval, tanto o Imperador quanto a homenagem a Ribeirão Preto. Então foi bastante interessante nesse sentido. E o Imperador de Ipiranga, o único senão ali de fato seria o quesito evolução. O que de certa forma, daqui a pouco no final daqui do vídeo, a gente vai aqui ponderar se de fato o Imperador de Ipiranga deveria cair. Eu acho que não, né? Já antecipando. Porque eu acho que o desfile, por mais que ele tenha os seus problemas, ele foi muito mais eficiente do que deficiente dentro das suas ações. Então o Imperador deveria se orgulhar, né? Era o retorno da escola, é o último desfile do Imperador do Ipiranga no grupo especial. Então era a sensação de
um dever cumprido de certa forma. Depois a gente via para a Zona Leste, porque a gente ia ter a apresentação da Leandro de Vermelho, da Leandro de Itaquera, num enredo sobre o manto de amor e paz, o Leandro de Itaquera, desfilando vermelho e branco no meu carnaval. A ideia do enredo era falar sobre as cores da escola, vermelho e branco. A escola tinha acabado de subir em 2009 e feito um bom desfile, né, que a manteve no grupo especial. Só que esse desfile é um desastre, né? Quase nada dá muito certo. As alegorias têm visíveis erros de acabamento, de execução, de volumetria, da construção e elaboração de cores. O enredo é muito confuso. Essa ideia do vermelho e branco em nenhum momento fica muito visível, né? Porque no enredo do Imperador a medicina parecia ali de um jeito bastante, vamos dizer assim, simples, mas aqui no caso da Leandro de Itaquera, não fazia sentido o enredo, né? Não tinha uma ligação entre esse vermelho e branco, talvez esse começo bastante forçado, no meu ponto de vista, não conquista, ele mais decepciona do que gera vamos dizer assim, uma aproximação. Então, nesse sentido, foi um enredo apenas ok, mas se a gente fosse comparar com o enredo do Imperador de Ipiranga, estava muito atrás. O ponto né, do desfile da Ilha de Itaquera é exatamente a interpretação da Sandra de Sá, que faz o meme, né, o Itaquera é alto astral, e foi um caco que não deu certo, né? Ela visivelmente desiste no meio da pista e a harmonia da escola é muito bem oscilante. Nada deu certo, essa é a grande realidade no desfile da Ilha de Itaquera, e ficava a sensação de que existia, né, no caso o Imperador do Ipiranga tinha feito uma apresentação mais coerente, mais condizente. A terceira escola da noite era Tucuruvi, no enredo sobre a capital do estado do Maranhão, São Luís do Maranhão, um universo de encantos e magias. E esse é, para mim, né, no meu ponto de vista, o melhor desfile da história da Tucuruvi. A Tucuruvi vai fazer 2011, né, o seu vice-campeonato, mas 2010 é um desfile impecável do início ao fim. Fica bem visível a amarração do enredo, a estrutura, né? Você via os carros, as alegorias e as fantasias, você entendia o enredo. O samba era agradável, a bateria faz uma apresentação impecável. A evolução da escola é de outro mundo. A evolução, né? Tudo funciona. Menos a evolução, né? Já aqui citando, né? A evolução, a escola dá uma corridinha, né? Uma grande corrida no final. E é esse o calcanhar de Aquiles da Tucuruvi. Se não fosse a evolução, a Tucuruvi brigaria pelo título praticamente e seria campeã se não fosse esse problema. Mas, assim, em termos estéticos, é um dos melhores estilos da Tucuruvi. A comissão de frente é um desbunde, né? Aquele baile de Lex, aquelas penas de pavão, toda a maquiagem, toda a indumentária. A apresentação do casal também é muito bonita, né? Não precisa nem dizer. E, no geral, no meu ponto de vista, é o grande desfile da história da Tucuruvi. A Tucuruvi tem feito bons desfiles nos últimos anos, anteriormente, antes desse, né, já tinha feito bons desfiles, por exemplo, o desfile da Cantareira, mas esse desfile de São Luís do Maranhão, para mim, é um clássico da Tucuruvi e tem que ser mais festejado. E aqui era o Wagner Santos no seu auge, né? Auge de cores, de formas, de estrutura. Embora se a gente pega esse desfile da Tucuruvi de 2010, a gente vê muita coisa do Wagner Santos na atualidade. Então percebe-se que essa identidade dele se mantém. E assim, é um desfile que eu gosto muito, sou suspeito para dizer sobre ele. Em seguida, a gente vem para Mancha Verde, no enredo sobre a educação, no enredo aos mestres com carinho. Mancha Verde ensina como criar identidade. O desfile, eu acho que em termos técnicos, se a gente for pegar a técnica do desfile da Mancha Verde, é um dos melhores desfiles do ano. Em termos de evolução, de harmonia, de execução de bateria, que faz uma apresentação incrível aqui do Caju e do tão mestre Moleza, né? Dois novos aqui na época. Em termos de contação do enredo, aí já temos problemas. Acho que o enredo é um pouco defeituoso, essa ideia da educação tem saltos temporais muito altos e deixa a coisa muito confusa. Visualmente dizendo, tanto em alegorias como fantasia, eu acho que o enredo é uma apresentação não muito boa, no meu ponto de vista. Eu acho que a tentativa da execução das cores da escola, o uso do verde,
Em alguns momentos fica muito repetitivo e as cores são muito ruins. Eu acho que também é um desfile muito preso. Por mais que ele seja técnico, eu acho que ele é muito preso. Em alguns momentos deixa ele muito morno, né? Moroso. Mas é aquilo, né? Era o começo do que a gente viria mais para frente das escolas que começariam a desfilar de forma técnica, a apresentar enredos bons, sambas ok, e apresentar ali uma execução mais para o júri do que necessariamente para o público. Eu acho que aqui o desfile da Mancha Verde de 2010 é um grande ponto, porque era também a reconstrução da Mancha Verde, né? A próprio título, né? Mancha Verde ensina como criar identidade, era também uma provocação para ela própria, né? Porque aqui a Mancha Verde vai fazer um 360, né? Do desfile de 2009 sobre Pernambuco, que não deu nada certo, e para 2010 a escola aposta mais na técnica, no que necessariamente no impacto visual. Mas é um desfile que, no meu ponto de vista, se a gente for comparar, por exemplo, com a Tucuruvi, eu acho que a Tucuruvi tem uma apresentação muito mais agradável aos olhos. Mas aí, né, fica aí para outras questões. Em seguida, a gente viria para a Vila Maria, no enredo sobre a indústria que manipula o ferro, né, uma de todas as outras. Um desfile, no ponto de vista dos 14 que existem, é o desfile mais chatinho, né? O samba é muito bom, a bateria faz uma apresentação também excelente, o impacto visual das alegorias é muito interessante, as fantasias são muito bem feitas, né? Mas fica só aí, acho que a evolução é presa, o canto é um canto da escola, você não consegue ver uma interação com o público. Por mais que as alegorias sejam grandes, bonitas, eu acho que elas são muito chapadas, né? Você não tem exploração de formas, não tem exploração de cores. Eu acho que o uso excessivo das esculturas deixou o desfile também um pouco robótico. A comissão de frente tenta fazer uma ousadia, mas eu acho que não deu muito certo a ideia do tripé, do São Jorge, dos dragões. Acho que ficou um tanto quanto, vamos assim, jogado a ideia. E eu acho que o enredo, ele, do meu ponto de vista, aí já é outra história. Acho que o enredo é muito bem desenvolvido pelo Fábio. E nesse sentido, era um desfile que era visivelmente uma Vila Maria que tentava a todo custo nesse período, né, retornar ao seu período, né, tentar voltar a ficar entre as três, né, o vice, o campeonato, mas era também visível que a escola já estava perdendo um pouco a mão nos enredos. Já tinha sido o enredo do dinheiro, e depois vem esse enredo do ferro, então o negócio ali já dava indícios de que não estava dando muito certo, até que o desfile de 2011 é sobre a mão, né, então só para a gente ter aqui uma noção de como, nesse período, a Vila Maria começou a se perder um pouco nesses enredos. E nesse desfile, eu acho que ela ficou até um pouco atrás, ou ali empatado com a Mancha Verde em alguns quesitos. E a evolução desse desfile também tem os seus problemas, né? A escola dá uma corridinha no final, dá uma acelerada e faz ali o desfile ficar um pouco tenso e emocionante. Em seguida, era a vez da Rosas de Ouro, que já entrou no sambódromo com uma energia diferente, com a sensação de que algo explosivo estava por vir no enredo Cacau, um grão precioso que virou chocolate e, sem dúvidas, se transformou no melhor presente. Não tem nem o que dizer, né? Acho que, como eu disse, é um enredo com alma, né? O desfile que tem alma, né? Fazia tempo que a Rosa de Ouro não tinha uma apresentação que já chegava tendo esse impacto. Eu acho que a última grande apresentação da Rosas que deu esse impacto inicial foi em 2005, no Mar de Rosas. E eu acho que era um retorno da Rosa de Ouro com ela própria. Tanto é, né, que a abertura da escola, a comissão de frente simples, por mais que você tenha duas alas, né, na frente do abre-alas, era também uma abertura simples, coesa, uma bela apresentação no casal, belas alegorias, bom uso, né, desse elemento esculturas com o detalhamento, que era uma marca do Jorge. Nessa época, eu acho que é o período áureo do Jorge Freitas, né, entre 2008 e esse período aqui de 2011, 2012, é um período espetacular do Jorge Freitas em termos de criação de desfile. E esse desfile, o enredo também é muito bem construído, muito bem desenvolvido, a parte histórica, a parte lúdica, a parte do presente, então tudo fica muito bem construído. O samba, não preciso nem dizer, um samba que explode na avenida, uma bateria que também explode na avenida, e era a sensação de que a Rosas de Ouro não só estava voltando para brigar, mas era a confirmação dessa fase que estava acontecendo desde 2008 no Rosa Essência, veio 2009
no desfile sobre o carnaval. E em 2010, eu acho que era a concretização do trabalho, dessa renovação do Jorge Freitas e desse casamento, né, que começava a mostrar que seria um perigo para as demais, que era o casamento com a Rosa de Ouro. Então era a sensação de que o desfile, era a sensação de que a Rosa de Ouro, no caso, voltaria, né, não só para as campeãs, era certeza, mas com certeza também brigaria pelo título, né? Dificilmente, né? Das seis escolas que desfilaram junto com a Rosas, né? Era, sem sombra de dúvida, o desfile mais destoante em todos os sentidos, né? Você olha o abre alas, é bem destoante dos demais. O conjunto de alegorias, a padronização de cores, a organização do enredo, a junção, o samba, a bateria, a harmonia, a evolução é bem impecável. E era, sem sombra de dúvidas, a grande apresentação da Rosa de Ouro no século, superando inclusive o Mar de Rosas e o Rosa Essência, né, que foram dois outros grandes desfiles. Para encerrar a noite, a gente vinha com a Vai Vai, a então vice-campeã de 2009, que vinha com enredo sobre os 80 anos de arte e euforia, é bom no samba, é bom no couro, salve o duplo jubileu de Carvalho, em que a escola falaria dos seus 80 anos e mesclando nisso os 80 anos da Copa do Mundo. Era também o ano de Copa, Copa da África do Sul. Então assim, a Vai fazer um enredo extremamente confuso. Acho que a escola não queria falar dela sozinha, mas também não queria falar só da Copa. E aí tenta fazer esse elo de ancestralidade da Vai com a África, depois com a África do Sul. É uma coisa bastante confusa, inclusive. Mas sem sombra de dúvidas, em termos alegóricos, é um desfile impecável da Vai. Em termos de fantasia também impecável. O enredo tem essa confusão, mas ele é uma leitura. Se você aceitar essa forçação de barra, você interpreta ele facilmente. Mas era uma sensação que era um desfile que ele não me interpretem mal, mas é uma sensação que ele foi extremamente engolido pelo outro desfile, né? A Rosa de Ouro engoliu qualquer possibilidade da sétima escola, independente do que ela viesse a fazer um desfile bom, ou ela teria que fazer uma coisa com alma, né? Com gigantismo, e que a Vai não conseguiu fazer. A Vai ter problemas sérios de evolução também nesse desfile. A escola abre, não exatamente um buracão, né, mas ela abre ali alguns clarões. Alguns jurados vão passar a mão nisso, mas fazer o quê? Mas era uma apresentação que destoava da Vai de 2009, do desfile excelente, né, um clássico sobre medicina, e o desfile campeão de 2008. Era um declínio de qualidade. Tanto é que em 2011 a escola dá uma reviravolta, né? Em 2011 ela vem e vence num clássico, né, da sua apresentação do João Carlos Martins. Mas era um desfile que, no meu ponto de vista, não combina com a Vai, mas a escola fez, tá ali, né? Aconteceu e bola para frente. Em seguida a gente vai para a segunda noite, a gente vai aqui para Tom Maior, no desfile extremamente caótico, cheio de defeitos, cheio de tensões sobre a cidade de Brasília. Brasília estava fazendo 50 anos, no enredo, né, o título Brasília do Sonho à Realidade é uma homenagem de São Paulo aos 50 anos da capital coração do Brasil. Era um desfile que a escola esperava um patrocínio que nunca chegou, um investimento que não aparecia. A escola vinha de uma apresentação boa em 2009, que não deu muito certo, né, porque a escola quase foi rebaixada, mas era um desfile que em 2009 marcou pelo samba, marcou pela dramaticidade. Só que em 2010 ficou visível que faltou muita coisa. Faltou acabamento em fantasia, acabamento em alegoria. Só um setor que é interessante, que é o setor da música, que é o melhor setor do desfile. Mas tirando isso, o desfile do Tom Maior em 2010 é um desfile para se esquecer. Era, no meu ponto de vista, o pior desfile da história da Tom Maior neste século. Eu arrisco dizer que é um dos piores desfiles da escola enquanto ela está num grupo especial. Nem quando ela caiu anteriormente, né, ali nos anos 2000, foi tão ruim quanto foi esse. E assim, o Abre Alas tem problemas de esculturas, né, que são simplesmente cobertas. As pessoas querem pensar nos andaimes, não estavam. A comissão de frente é confusa. O uso de material é muito confuso. É muito mal feito, na verdade. Então era um desfile que, no meu ponto de vista, era pior do que o da Leandro. Era pior do que o do Imperador do Ipiranga. E era muito distoante dos demais. E era distoante da própria Tom Maior. Porque se você pega o desfile da Tom Maior de 2008, que a escola foi em quinto lugar, pega o desfile de 2009 e 2010, é um declínio muito forte da escola.
Em 2011 a escola vai tentar retornar a bons rumos e só lá, né, para 2012 que a escola vai, né, se destacar de vez, e aí vai ter altos e baixos da Tom Maior. Mas em 2010, essa homenagem a Brasília não ficou bem feita, não convenceu, essa é a grande realidade, e ficava aquela sensação de desespero, né? O que salva o desfile da Tom Maior é que o samba é muito bom, a bateria foi muito boa, a harmonia da escola foi muito boa. Então o que segurou o desfile foi a escola mesmo, foi a comunidade. Não foi o visual, não foi o enredo, foi a escola, foi a comunidade, foi o membro, né, os membros da Tom Maior que seguraram qualquer possibilidade da escola ficar no grupo especial. E a gente vai ver daqui a pouco que foi, de certa forma, foi isso que salvou a escola. Em seguida, a gente ia para a campeã do ano de 2009, a Mocidade Alegre, no enredo da criação do universo ao sonho eterno do Criador. Eu sou espelho e me espelho em quem me criou. Um desfile que falaria sobre os espelhos, da mística, das questões de aproximação, né, de metáforas que eles tinham, na questão religiosa, na questão da vaidade, na questão subjetiva e até mesmo objetiva do enredo. Era, um ponto de vista, o desfile do ano. Ele tem a mesma coisa da Rosa de Ouro, essa aura, né? Essa alma que o desfile parece que ele aparece, né? Ele floresce no meio do nada e é um desfile impecável, né? Começou de frente, fantasias, alegorias, enredo. O enredo é muito bem contado, né? Você tem, assim como a da Rosa de Ouro, né? São enredos similares, né? Porque você tem essa parte subjetiva, essa parte histórica, na verdade. Depois você vai para uma parte subjetiva, depois você vai para uma parte de reflexão ou de celebração. No caso da Mocidade, é um misto dos dois, né? Celebração e comemoração. E rememoração, no caso do seu Juarez, que era o espelho a ser seguido e guiado pela escola, né? Este seria o criador. E nesse sentido, as formas, o uso de cores, tudo nesse desfile dá certo. E era, do meu ponto de vista, um desses desfiles, né, que a Mocidade é vice-campeã, que se ela fosse campeã, não seria nenhum escândalo. Se ela empatasse, não seria nenhum escândalo. A questão que ficava era o quê? Onde é que a Mocidade teria errado? Onde é que a Rosas teria errado? Porque ficou visível que as duas estavam muito à frente das demais. Mas a gente vai descobrir depois que o grande problema no desfile da Mocidade Alegre estava na comissão de frente. A gente vai descobrir isso literalmente ao longo da apuração, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Em seguida, a gente ia para a X9 paulistana, que vinha com enredo sobre Portugal, no enredo do Alemar, a herança lusitana nos une. Ora, pois, a X9 é portuguesa, com certeza. Com certeza. É um desfile que eu acho que ele ficaria no grupo da Vila Maria, da Mancha Verde, naquela máxima de desfiles que não são tão memoráveis, né? Acho que são um pouco chatos, na verdade. Esse desfile da X9 tem um porém. É a grande apresentação alegórica da X9 em anos. Né? A última grande apresentação da X9 Alegoria tinha sido em 2002. E eu acho que 2009 ultrapassou. E eu digo sem nenhum problema. Esse desfile da X9 hoje é melhor do que muitos desfiles da X9 de hoje, né? De 2009, né? O desfile da X9 de 2009, de 2010 é muito superior aos desfiles da escola de hoje. Então acho que a escola tem que mirar nisso daqui. É mirar um belo conjunto alegórico, numa bela estrutura de fantasias. O samba é muito bom, esse samba é muito agradável. A bateria soube interpretar ele também da melhor forma. A evolução oscila um pouco, a harmonia também oscila um pouco, mas era um desfile agradável no meu ponto de vista dos que estavam aparecendo. A questão é a seguinte, assim como a Vai Vai, a X9 desfilou depois da Mocidade. Eu acho que isso baixou um pouco o ânimo, ou baixou um pouco a expectativa visual, ou a expectativa de grandes apresentações. Mas, assim, era sem dúvidas uma boa apresentação de X9, uma sequência, né, que a X9 tinha feito um bom desfile em 2009, tinha de certa forma feito um desfile interessante em 2008, e era uma fase da X9 que ela estava começando a dar indícios de que ela precisava renovar, ou ela precisava de algo a mais, né? Que a gente vai ver depois no tempo que a escola optou talvez por um caminho outro do que o que ela estava se propondo. Em seguida era a vez da Gaviões, no enredo aguardado não só pela escola, mas também
pelos corintianos, que era exatamente o centenário do Corinthians. Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, era, portanto, a proposta de contar a história dos 100 anos do Corinthians, não de forma cronológica, mas a partir das sensações e emoções existentes da torcida, né, e da relação, inclusive, da Gaviões da Fiel com o clube. Eu acho que o grande problema desse desfile é a expectativa. Acho que se criou uma régua muito alta do que esperar sobre um enredo sobre o Corinthians. Era o centenário, era uma Gaviões que tinha se estabilizado, né, porque ela tinha voltado do rebaixamento em 2008, feito uma bela apresentação em 2009, mas acho que 2010 cai. Acho que 2009 é melhor que 2010. E eu também acho que esse de enredo, a proposta do enredo de City, não é boa. Eu acho que, por exemplo, 98, que foi um enredo sobre o Corinthians também, é melhor do que esse. O grande problema aqui que eu também acho é a má utilização visual, não só das alegorias, como das fantasias, que não cola, não se comunica de forma eficiente com o público. Então acho que nesse sentido a Gaviões pecou muito nesse aspecto, e é isso que deixa, no meu ponto de vista, de ser um pouco frio. Ele tem a emoção claramente de ter os jogadores, ter o Ronaldo, ter toda essa mística, mas eu acho que pecou em muita coisa. Acho que o que peca é exatamente nisso. Ele ficou muito frio, ele ficou muito gélido, porque ele não consegue ter essa aproximação muito fácil. Mas é um desfile assim, arrebatador da escola. A evolução é muito boa, a harmonia se comporta muito bem, a bateria nem se fale. O samba é muito bom, embora ele tenha ali algumas questões ali que a gente pode dizer, ou pontuar. A comissão de frente acho que é uma coisa que destoou um pouco, acho que teve alguns problemas ao longo da apresentação. O casal foi bem, era aquela apresentação ok, mas eu acho que o grande problema é a expectativa. Acho que se esperava mais do desfile, né? Dessa coisa, né? O centenário da Gaviões do Corinthians. Mas acho que esse foi o grande problema. Acho que se esperou demais uma apresentação irretocável, o que, no meu ponto de vista, infelizmente, não aconteceu. Mas, no geral, era uma ótima apresentação. Sim, acho que ela fica à frente de muitas outras que tinham aqui, mas ela pecou nesse aspecto, do meu ponto de vista. Em seguida, era a vez do Império de Casa Verde, que tudo é grande, homenagear uma cidade em que tudo é grande, a cidade de Itu, no interior de São Paulo, Itu, fidelíssima terra de gigantes. O enredo, ou um desfile, que poderia ser muito melhor do que ele foi. Acho que essa é a grande questão. Em termos visuais, eu acho que é um pouco abaixo do que o Império de Casa Verde pode mostrar. E aqui já começava a dar indícios que a escola estava começando a se perder nas narrativas, nas propostas, nas escolhas, exatamente desse quesito que é a marca da escola. Eu acho que em termos de alegoria tem muitos problemas, tem mais problemas do que coisas a serem exaltadas. Eu acho que a proposta do enredo também é muito ruim de falar sobre a cidade de Itu. Você pegar essa ideia da Era do Gelo não colou no meu ponto de vista, ficou um tanto quanto exagerado a ideia, embora seja uma questão interessante, mas eu acho que não é algo que marque a cidade de Itu logo de cara. Mas no geral, foi, do meu ponto de vista, uma apresentação bastante coesa do Império de Casa Verde. Eu acho que, por exemplo, se a gente for comparar Gaviões com o Império de Casa Verde, no meu ponto de vista, o Império de Casa Verde foi melhor que a Gaviões da Fiel. Mas aí entra vários aspectos. O aspecto do impacto, o aspecto do componente acreditar que aquilo era real que poderia acontecer. E eu acho que nesse sentido foi o grande problema do Império de Casa Verde. Eu acho que o quesito visual, principalmente alegorias e fantasias, que eu acho que a proposta não acontece. E o enredo, né? O enredo é muito mal feito. E acho que aqui era uma tentativa da escola manter, né, essa estrutura de desfiles, né, do próprio carnavalesco, mas que não deu certo, não colou essa grande realidade. Em seguida, a gente ia para a última escola do ano, que era exatamente a Pérola Negra, no enredo em homenagem a Rolando Boldrin, que já faleceu esse ano, né, infelizmente. Vamos tirar o Brasil da gaveta. Este é, para mim, o enredo, o desfile mais memorável. Se tem a ideia do... Aqui vamos para a parte memorável. Esse enredo é memorável, o desfile é memorável. A sensibilidade desse desfile é impecável.
alegorias, fantasias, o enredo, o samba, a bateria, embora ela seja o problema da escola, a evolução, tudo nesse desfile é lindo, né? Acho que ele tem alma, né? Ele tem vida, ele transporta a gente para uma sensação do que é um desfile de escola de samba. Esse desfile é um desfile de escola de samba. E eu acho que é uma época da Pérola Negra, né? Ela sobe, ela faz o desfile ali de 2007, ela sobe, né? Fica, faz aquele desfile que ninguém quer lembrar de Jaguariúna. E aí em 2009, o desfile da Indy. E esse desfile é, no meu ponto de vista, um grande erro do Carnaval de São Paulo, que é supervalorizar os erros da Pérola Negra e passar a cabeça para os erros das demais. Porque eu acho que esse é o grande problema daqui do desfile da Pérola Negra, é que fica muito perceptível, né? Fica muito claro dentro da proposta. Então, nesse sentido, era um encerramento incrível. E, no meu ponto de vista, esse é o grande desfile da história da Pérola Negra. A gente vai ter outros, né, depois. Mas esse desfile do Rolando Boldrin é incrível. O modo como é contado o enredo, o modo como se utiliza as cores, não só das alegorias, mas as fantasias. Essa ideia do Brasil não fica cafona, né? Fica uma coisa agradável de se ver. E a originalidade. E aqui era uma amostra também de que a Pérola Negra, por incrível que pareça, mesmo com todas as dificuldades de chuva, né, de viaduto, era uma escola que tinha um trabalho alegórico melhor do que muitas escolas de São Paulo que tinha dinheiro. E eu arrisco dizer que o desfile da Pérola Negra é mais bonito que o desfile do Império de Casa Verde. Então era uma amostra de que foi um encerramento justo, no meu ponto de vista, e bastante memorável para o Carnaval de São Paulo, o que a Pérola Negra fez em 2010. Que, para a minha ordem, né, do que eu acho que poderia ser, no meu ponto de vista, algo mais justo, ou próximo de uma, no meu ponto de vista aqui num olhar mais geral de conjunto de si. Eu acho que as rebaixadas seriam a Tom Maior e Leandro de Itaquera. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, são enredos desfiles, né, que estão um pouco abaixo dos demais. Acho que a Leandro de Itaquera, por todos os problemas, né, quase todos os casos teve problema na concentração, o enredo não deu certo, o samba não deu certo, nada deu certo, né? Os 9 quesitos da escola não funcionaram. Já Tom Maior, acho que fica muito visível que, por mais que a escola tenha um bom chão, eu acho que se passou muito a mão nos problemas de enredo, por exemplo. Né? Se tem uma alegoria que tem uma proposta que nem chegou perto do que deveria ser, é um absurdo esse enredo tirar 10, é o que acontece. Inclusive, a escola tirou 10 em alegoria, né? Só pra gente ter aqui um ponto de vista bastante caótico. Eu acho que Imperador fez o desfile para ficar, e ela deveria ter ficado. Acho que a Mancha, no meu ponto de vista, ficaria ali na 10ª colocação, na Vila Maria em 9º, e a X9 em 8º. O top 7 seria, no meu ponto de vista, Pérola em 7º, a Gaviões da Fiel em 6º, e o desfile das campeãs, acho que mais próximo da realidade, Império de Casa Verde, Vai, Tucuruvi, Rosas e a Mocidade vencendo. Se tivesse um empate entre Rosas e Mocidade, não seria nenhum problema. Entretanto, a gente vai ver aqui agora o mapa de notas e a gente vai ver exatamente a realidade do desfile, ou como o desfile foi, né, de certa forma. Então a gente tem a Rosas de Ouro em primeiro lugar, que não perde décimos, né, fica com 270. A gente tem a Mocidade Alegre, que ela vai ficar com 269,75. E o curioso aqui é qual era, né? Se a gente for somar as notas de todos os quesitos entre Rosas de Ouro e Mocidade, a Mocidade só perde em décimos, né? Ou décimos em fantasia, em evolução e em comissão de frente. Já a Rosas de Ouro, ela perde mestre-sala, alegoria, enredo, evolução e comissão de frente. Então, ou seja, ao ler as notas, a Rosas de Ouro e a Mocidade Alegre estavam empatadas até o último jurado. Quando a nota da Rosas de Ouro é lida, né, o 10, a Mocidade Alegre precisava tirar qualquer nota abaixo de 10 para a Rosas vencer. E é isso que acontece. Então, por isso que essa apuração é uma das mais emocionantes deste século, porque é literalmente na última nota, na nota da Mocidade Alegre, que a Rosas de Ouro venceu, porque foi o 0,25. E o motivo, o LED. O LED da comissão de frente simplesmente apagou ao longo ali na parte final do desfile,
e isso foi o determinante para a escola perder pontos. A terceira colocação ficou com a Vai-Vai, que terminou ali bem, acho que foi uma boa colocação. A Mancha Verde ficou em quarto lugar, que foi a grande surpresa daquele ano, a escola que só perdeu pontos em alegorias, que foi de fato o pior quesito da escola. A Rosa de Ouro, a Gaviões ficou em quinto, encerrando assim o terceiro das campeãs. A Gaviões perdeu décimos, exatamente, em enredo e evolução e comissão de frente, já que a gente teve quedas dos integrantes da comissão de frente ao longo da apresentação da escola. A Vila Maria ficou em sexto, o Império ficou em sétimo, que eu acho que foi uma grande surpresa. A Tucuruvi ficou em oitavo, que eu acho que no ponto de vista foi um pouco exagerado, mas a Tucuruvi perdeu o carnaval em evolução. Foi o único quesito que a escola perdeu décimos. Em seguida, a gente teve a X9 Paulistana, a Pérola Negra, em 11º, 12º a Tom Maior, em 13º, caindo Imperador de Ipiranga e Leandro de Itaquera. E eu acho que aqui que vale salientar-se, Se a gente pega o pior quesito da Tom Maior, é a alegoria. Só que se a gente comparar alguns quesitos do Imperador de Ipiranga com da Tom Maior, eu queria salientar o quesito enredo. A Tom Maior, ela praticamente tem a mesma nota do Imperador de Ipiranga, o que eu acho que é um pouco surreal, porque se a gente for pegar o fio do que é o desfile, o Imperador de Ipiranga tem, do meu ponto de vista, uma apresentação de enredo mais condizente, porque ela apresenta os elementos. A Tom Maior não apresenta alguns desses elementos, assim como outros tópicos, mas eu vou só ficar nesse daqui por enquanto. Se a gente for pegar aqui as escolas que tiraram mais 10 nos quesitos, a gente vai ter exatamente alegorias, só Mocidade e Pérola Negra tiraram 10, em bateria, Mocidade, Rosas e Vai-Vai, comissão de frente, apenas Tucuruvi e Mancha Verde, enredo, Mocidade e Vai-Vai, evolução, só Império de Casa Verde tirou 10, em fantasias, Rosas e Vila Maria foram as únicas que tiraram 10, em harmonia, Tucuruvi, Gaviões, Império, Mancha, Mocidade, Rosas e Vai-Vai foram as únicas que tiraram 10, necessário porta-bandeira só Mocidade Alegre, samba enredo apenas Tucuruvi, Mancha, Mocidade, Pérola, Rosas, Vila e Vai-Vai. Lembrando que são os 10 de todos os jurados. Então, se a gente for pegar aqui o frio do regulamento, a Mocidade foi a escola que mais tirou 10, inclusive, de todos os jurados. Entretanto, a vitória foi da Rosa de Ouro, com um jejum, encerrando o jejum de 16 anos. Exatamente, o último título da Rosa de Ouro tinha sido em 94, no enredo sobre a Saputi, e foi a coroação não só de um desfile e de um casamento que já mostrava que daria muito certo no futuro, mas era também a sensação de um desfile de alma lavada, já que a Rosa de Ouro vinha batendo na trave nos últimos anos, no século como um todo, Passa ali por uma crise em 2006, 2007, mas ela ressurge em 2008 e 2009 com essa proposta de um desfile mais fluido, mais dinâmico, apostando no luxo, apostando no enredo, apostando no samba e apostando nessa interação da comunidade como a mola propulsora do trabalho visual e artístico do Jorge Freitas. E nesse relacionamento, que vai durar muitos anos entre Jorge e Rosa de Ouro, é o único campeonato deles. E é um campeonato marcante, exatamente pelo fato de vencer na última nota, o que dá esse gosto, e apimentou ainda mais a rivalidade Rosa de Ouro e Mocidade Alegre, que se inicia em 2010 e vai perdurar aí durante muitos anos, com Rosas e Mocidade, ou uma ficando em primeiro, ou a outra ficando em segundo, as duas disputando nota a nota, sempre. Então é uma época marcante no Carnaval de São Paulo, e é um ano marcante, por isso que ele está aqui no nosso podcast, nessa comemoração aí do Carnaval de 2010 da Rosa de Ouro. Foi o último título da escola, de lá para cá a escola não venceu mais, e vamos torcer aí para que a Rosas volte aos áureos tempos. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir o Subistas da Impressão nas suas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter.
E se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, não deixe de curtir o nosso podcast para você ter as informações dos próximos episódios que aparecerem. Episódios todas as quarta-feiras, 5 horas nas plataformas digitais, menos no Deezer, e no YouTube a partir das 6 horas. No Deezer, sempre, né, reforçando, tem ali um tempo de atraso um pouco maior do que as demais. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.